Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, vamos lá, vamos estudar. A gente está estudando agora uma das leis que mais cai em concurso público, que é a lei de drogas. Espero que te ajude a resolver as questões. Eu peguei desde do básico da lei, que a gente conversou um pouco sobre a portaria do Ministério da Saúde na aula passada, a gente conversou um pouco sobre atividades de atenção, reinserção e prevenção ao uso de drogas. E aí a gente conversou um pouco sobre procedimento, um pouco sobre crimes, exatamente para te ajudar a lembrar desses 75 artigos e você gabaritar a prova. Depois que você vai gabaritar a prova, você faz um churrasco para mim, eu vou ter o maior prazer de tomar uma com você, pode ter certeza. E de preferência você faça um bolo com bem muito brigadeiro, que dá tudo certo. Mas eu tenho que parar com essa vibe torta, porque eu tô começando a ficar gordinho e eu tô indo pra academia, ralando, e mesmo assim a coisa não tá dando muito certo. Vamos pra frente. E depois piora, né, que o metabolismo diminui, aí lasca tudo. Turma, então esse é o nosso segundo simulado sobre lei de drogas, a quarta aula de legislação especial. E aqui você coloca o seu endereço de e-mail, seu nome e começa a responder. O link dessas questões estão aí na descrição do vídeo. Você pode realizar, você pode fazer, fique bem à vontade. Então vamos lá. Primeira questão diz assim: A. Praticou crime de tráfico de drogas, depois de haver sido condenado com trânsito em julgado pelo delito do artigo 28 do mesmo estatuto. Na sentença, a condenação anterior, veja, ele praticou tráfico de drogas, só que houve uma condenação anterior para ele pelo crime de porte de droga para consumo pessoal. Como eu falei na aula passada, o crime de porte de droga para consumo pessoal, a lei de drogas, ela entendeu o usuário de drogas como alguém que precisa de proteção do Estado. E diferentemente da lei de drogas anterior, ela não previu nenhuma pena privativa de liberdade para o usuário. Se você for lá no artigo 28 da lei de drogas, tem como pena para quem usa droga ou planta droga para consumo pessoal, tão somente advertência sobre os efeitos da droga, prestação de serviço à comunidade e medida educativa de comparecimento pessoal e obrigatório para falar sobre efeitos da droga. Então, o artigo 28, que é quem adquire, guarda, tem consigo, ou planta ou semeia, que aí vem no parágrafo 1º, droga para consumo pessoal, não tem pena privativa de liberdade. Ele é o único crime do nosso ordenamento jurídico que não tem pena privativa de liberdade. E mesmo se você descumprir, ou mesmo se você for reincidente, você nunca vai poder ser preso pelo artigo 28. Nunca vai poder ser preso pelo artigo 28. Porque mesmo que você descumprir, por exemplo, não for prestar serviço à comunidade, vem o parágrafo 6º e manda o juiz brigar contigo, que é a demonstração verbal, e aplicar a multa. E se você for reincidente, só muda o prazo. Diz assim: em caso de reincidência, as penas previstas no inciso 2 e 3, que é prestação de serviço à comunidade e comparecimento pessoal e obrigatório a custo para falar sobre o efeito da droga, serão aplicadas pelo prazo máximo de 10 meses. Antes é 5 meses, se você for reincidente, 10 meses. Ou seja, nem se você for reincidente por ter portado droga para consumo pessoal, você vai para a pena privativa de liberdade. Porém, o artigo 28 da lei de drogas, muito embora ele não tenha pena privativa de liberdade, ele continua sendo crime. O Supremo diz que ele foi apenas despenalizado, mas não foi descriminalizado. Então veja, se eu tenho uma condenação por um crime anterior com trânsito em julgado e pratico um novo crime, eu sou sim considerado reincidente. Sobre reincidência, leia o artigo 63 e 64, inciso 1º do Código Penal. Porque a reincidência ela tem um lapso temporal para existir, que é: você pode ser considerado reincidente se cometer um novo crime ou contravenção penal, que aí isso aí a gente explica em outra aula, da data da prática do crime, da data da sentença penal transitada em julgado. Então, quando é que você pode ser considerado reincidente? Com sentença penal condenatória com trânsito em julgado. Até quando? Até 5 anos a contar do dia que extinguiu a pena. Até 5 anos a contar do dia que extinguiu a sua pena. Então, da data que transitou em julgado uma sentença penal condenatória, até 5 anos da data que você extinguiu a pena. Se você cometeu um novo crime depois dessa condenação anterior, você é reincidente. Então, se ele praticou um novo crime, já tendo um trânsito em julgado por outro crime, ele é sim reincidente. Então, bora ver. Item A. Não pode ser considerado para fim de reincidência. Falso. Ele é reincidente e o reincidência, pessoal, não esqueça, ela é um agravante de pena. O juiz agrava na segunda fase da dosimetria da pena. B. Pode ser considerado para fins de reincidência. Pode sim. Mesmo não tendo o réu sido recebido pena privativa de liberdade. Correto. Porque a reincidência não tem nada a ver com pena privativa de liberdade. Tem a ver com cometimento ou não de uma infração penal e se teve ou não trânsito em julgado, com sentença penal condenatória com trânsito em julgado dessa infração penal. Então a B de bola está correta. C. Somente será
poderá ser considerado como maus antecedentes. Falso, não é somente, ele pode ser considerado maus antecedentes. Por quê? Porque todos nós somos primários e de bons antecedentes. Se houver uma sentença penal condenatória com trânsito em julgado, você deixa de ser primário de bons antecedentes e passa a ser maus antecedentes pelo resto da sua vida, e pode ser que você venha a ser considerado reincidente se cometer uma nova infração penal. Então, não é somente, está errado. D, não poderá gerar qualquer efeito, falso gera, e é somente gerar, considerar como causa de circunstância oficial. Falso. Resposta correta, B de bola. As outras se anulam, pessoal. Segunda questão diz assim: nos crimes previstos no artigo 33, caput parágrafo 1º, 34 e 37, o réu não poderá apelar sem recolher-se à prisão, salvo se for primário de bons antecedentes, assim reconhecido na sentença condenatória. Turma, o artigo 59, ele diz assim, que se você for condenado por quaisquer desses crimes, você não pode apelar em liberdade, ó. O réu não pode apelar em liberdade, não pode apelar sem recolher-se à prisão, né? Não pode apelar em liberdade, salvo se for primário de bons antecedentes. O que é que a lei está mandando? Está dizendo assim, rapaz, se o cara for condenado por um desses crimes, o juiz obrigatoriamente tem que prender. A lei está dando uma prisão automática para esses casos. Turma, o processo penal e o direito penal, eles são casuísticos. Eles têm que ser analisados caso a caso. Toda vida que o legislador quer botar todo mundo no mesmo barco, chega o Supremo e diz que aquele artigo não vale. Então aqui ele quis botar assim, ó, todo mundo que foi condenado pelo 33 caput, parágrafo 1º, 34, 37, todo mundo que for condenado necessariamente vai ter que se recolher à prisão para apelar, salvo se for primário e bons antecedentes. Então, o que o artigo 59 diz é que a regra é que o traficante condenado, ele vai ter que ser preso para apelar. Só excepcionalmente o juiz pode liberar e permitir que ele responda em liberdade. Falso. Isso não vale. Então, bora ver. Item A. Este dispositivo legal foi declarado inconstitucional pelo Supremo. Realmente foi declarado inconstitucional pelo Supremo. E isso foi feito em sede de habeas corpus, ou seja, não foi no controle concentrado de constitucionalidade, foi no controle incidental de constitucionalidade. Por isso, foi dado como inconstitucional. O Supremo declarou inconstitucional, foi dado como errado. O Supremo declarou inconstitucional no HC 10.3529 de São Paulo. Só que foi declarado, esse item foi dado como errado porque o Supremo não declarou em sede de ADIM, só declarou em sede de habeas corpus, por isso que foi dado como errado. E isso eu deixei essa questão só para você ver a importância de ler todos os itens, porque às vezes tem item mais certo que o outro. B. Estabeleceu modalidade de prisão preventiva, visando a garantia da ordem pública e a aplicação da lei penal. Pessoal, essa modalidade de prisão preventiva, de garantia da ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, já existe há muito tempo, e ela está no artigo 312 do CPP. Então não estabeleceu modalidade de prisão preventiva. C. É incompatível com a regra do Código de Processo Penal que determina que o juiz, ao proferir a sentença condenatória, decidirá fundamentadamente sobre a manutenção ou imposição de prisão preventiva. Tá correto, pessoal. O item C é o item correto. E lá no artigo 387 do CPP, é um artigo que diz quais são os requisitos da sentença condenatória. Artigo 387 do CPP. Quais são os requisitos da sentença condenatória? 387. E lá no inciso 5, aliás, no parágrafo 1º, ele diz que o juiz deve fundamentadamente decidir se o réu pode ou não apelar em liberdade. E o juiz só pode dizer assim, Sidney, você foi condenado, você só vai apelar em liberdade se tiver presente os requisitos da preventiva, que estão no 312 e 313. Então a regra é a presunção de inocência. A presunção de inocência, tão discutida hoje, né? Está no Pacto São José da Costa Rica, está no artigo 5º, inciso 57, LV2 da Constituição Federal. E o Pacto São José da Costa Rica e a Constituição trazem a presunção de inocência. Mesmo eu tendo uma condenação, se ela não transitou em julgado, eu ainda devo ser tratado como inocente. Por isso que a regra é que eu posso apelar em liberdade. Eu posso apelar e ter que ir para a prisão? Posso, mas o juiz tem que fundamentar na preventiva, que está no 312 e 313. Então, quando ele diz é incompatível com a regra do CPP, que determina que o juiz, ao proferir a sentença condenatória, decidirá fundamentadamente sobre a manutenção e imposição de prisão preventiva, está correto. Isso é o artigo 387, parágrafo 1º do CPP.
D. Somente poderá ser aplicado no caso de sentença penal condenatória que impuser regime inicial fechado. Falso, não pode ser aplicado. Não dá para botar todo mundo no mesmo barco, que foi o que essa lei fez. Pegou todo mundo que foi condenado por esses crimes e disse assim, quem for condenado por esses crimes vai ter que ficar na prisão. Não. Item E, é modalidade de execução provisória da pena, também está errado. A resposta correta, C de casa, porque só excepcionalmente você vai ficar preso, ainda amparado pela presunção de inocência. É diferente daquela decisão do Supremo, que até voltou atrás, numa decisão monocrática do Gilmar Mendes, que a partir da segunda condenação pelos tribunais de justiça ou TRF, aí já pode iniciar a execução da pena. E essa decisão fez isso, por quê? Porque a partir da segunda condenação, se já está no tribunal, vai caber embargos infringentes, vai caber agravo regimental, recurso especial, recurso extraordinário. Ou seja, os recursos que cabem depois dessa segunda condenação no tribunal não têm efeito suspensivo. Por isso que o Supremo já permite a execução provisória. Mas isso aí está sendo muito debatido ainda. Terceira questão. Então a resposta correta dessa, C de casa. Terceira questão. Acerca da aplicação da lei penal no tempo, em especial abolício crimes, assinale a opção correta. Item A. A anistia ou cancelamento da infração disciplinar ou criminal de servidor público estadual configura hipótese de abolício crimes. Já está errado daí. Estando, portanto, sob competência exclusiva da União para efeito da concessão do benefício, de acordo com o entendimento do STF. Falso. Turma, anistia e abolício crimes, de acordo com 107 do Código Penal, são causas que extinguem a punibilidade. Ou seja, você não pode mais ser punido. A anistia ela pode extinguir a tua punibilidade, pode comutar a tua pena, mas não é igual a abolício crimes. A abolício crimes está no artigo 2º do Código Penal. E é a lei revogar uma lei que traz um crime. Ou seja, de 1940 até 2005, adultério foi crime. Aí veio uma lei em 2005 revogando o artigo 240 que trazia o crime de adultério. Adultério deixou de ser crime? Sim. Então tem a abolício crimes. A abolício crimes, ela apaga todos os efeitos penais. Ainda que tenha transitado em julgado, ainda que o cara já tenha cumprido pena, é como se nunca tivesse acontecido. Então, você que foi condenado por adultério e transitou em julgado, você que era reincidente e maus antecedentes, restabelece a primariedade e bons antecedentes. Tem uma aula massa. De quem? Minha, claro. Sobre abolício crimes, pessoal, eu acho que é o segundo simulado do direito penal. Então você pode ir lá assistir esse vídeo se você quiser. E a anistia é por meio de uma lei, só que essa lei de iniciativa do chefe do Poder Executivo é por meio de uma lei, você conceder um certo perdão. Então, quando ele diz assim, ó, a anistia ou cancelamento da infração penal, disciplinar ou criminal de servidor público estadual configura a hipótese de abolício crimes. Falso, são dois institutos diferentes. Estando, portanto, sob competência exclusiva da União para o efeito da concessão do benefício. Falso. Se é um servidor público estadual, o Supremo entendeu que compete ao chefe do Poder Executivo, ou seja, ao governador do Estado, no caso, o chefe do Poder Executivo estadual, ao governador do Estado propor essa lei de anistia. E isso ele fez com base na ADI 341. Com base na ADI 341, diz que a competência é do chefe do Poder Executivo estadual de propor essa lei, para o Poder Legislativo aprovar, tendo em vista que é do servidor público estadual. Então, essa está errada. B. A lei de drogas, que trata de tráfico de drogas, ao revogar a lei anterior de drogas, aponta para a existência de abolício crimes, ao deixar de prever que a associação eventual de menores de 21 anos incorra em causa de aumento de pena. Turma, antigamente essa lei, ela realmente previa o crime de associação eventual para o tráfico. E a nova lei deixou de prever. Então, a lei anterior previa o crime de associação eventual para o tráfico. E a nova lei, ela prevê a associação para o tráfico, mas não é a associação eventual. Está no artigo 35 da Lei de Drogas. Então ela diz assim, ó, associar-se duas ou mais pessoas com o fim de praticar reiteradamente ou não qualquer dos crimes do artigo 33. Associarem-se é uma estabilidade permanente. Ela não previu, a nova Lei de Drogas, a associação eventual para o tráfico, que a anterior previa. E por isso é dito que houve abolício crimes. Essa está correto. Essa está correta. Estava no artigo 18, inciso 3º dessa outra lei, associação eventual para o tráfico. C. A chamada despenalização da conduta do porte de droga, de acordo com o entendimento supremo, constitui hipótese de abolício crimes. Falso.
veja o que eu falei para vocês. O artigo 28, antigamente tinha pena privativa de liberdade, hoje não tem mais. O porte de droga para consumo pessoal. Na lei anterior tinha pena privativa de liberdade, hoje não tem mais. Então houve a despenalização, mas não houve a descriminalização. Então o porte de droga para consumo pessoal, muito embora a nova lei de drogas não tenha trazido pena privativa de liberdade, continua sendo crime. Essa está errada, a resposta continua sendo a B. D. Abolir-se o crime tem efeito retroativo. Correto. Abolir-se o crime revoga um crime. Toda lei que é melhor para o réu, ela retroage e ela apaga todos os efeitos penais. Atingindo, inclusive, os processos em fase de execução penal, ainda que tenha transitado em julgado, e afastando os efeitos civis da reparação do dano. Falso. Abolir-se o crime só afasta o efeito penal. Está no artigo 2º, parágrafo único do CP, do Código Penal. Ela não apaga os efeitos civis. Está errado. E a revogação do artigo do Código Penal, que tratava do delito de atentado violento ao pudor, configura abolir-se o crime. Falso. Turma, a lei de 2009, a lei 2015 de 2009, ela mudou os crimes contra a honra, que existia no Código Penal, para os crimes contra a dignidade sexual. E uma das coisas que ela fez foi fundir dois crimes que eram separados. Tinha um crime de estupro, que ainda tem, no 213, no Código Penal, e tinha um crime de atentado violento ao pudor, no artigo 214. O que é que a nova lei fez? Fundiu. Tudo virou estupro. O que era atentado violento ao pudor hoje, virou estupro. Então tudo é estupro. Não houve abolir-se o crime, por isso que está errado. Então o artigo 214, que era atentado violento ao pudor, ele fundiu, houve a continuidade delitiva. Não é certo dizer que houve abolir-se o crime. Beleza? A resposta correta, como eu falei, B. Quarta questão. Assinale a alternativa correta no que condiz ao entendimento atual do Supremo acerca do crime de tráfico de drogas. Bora lá. Essa questão, na realidade, ela foi até anulada. E eu resolvi deixar por quê? Porque ela foi anulada porque foi dado o gabarito como errado. E aí eu vou dizer o quê? O que foi? Diz assim, item A. A incidência de circunstância atenuante em crime de tráfico de drogas não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo previsto na lei. Essa está correta e foi dada como errada, por isso que essa questão foi anulada. Turma, para o juiz aplicar a pena, e a gente vai estudar já isso em penal, eu vou já gravar um vídeo sobre isso, para o juiz aplicar a pena, ele passa por 3 fases. A segunda, tanto na primeira como na segunda fase, ele não pode fixar o crime. Para o juiz aplicar a pena, ele passa por 3 fases. Tanto na primeira como na segunda fase, ele não pode aplicar a pena, nem menos do que o mínimo, nem mais do que o máximo. Todo crime tem uma variação de pena. Homicídio, de 6 a 20 anos. Para o juiz aplicar a pena, ele não pode, na dosimetria da pena, tanto na primeira como na segunda fase, ele não pode fixar menos com o mínimo, nem mais do que o máximo. As agravantes e as atenuantes estão na segunda fase da dosimetria da pena. Então, quando ele fala, a incidência de circunstância atenuante em crime de tráfico não pode conduzir à redução de pena abaixo do mínimo legal, correto. E nem a agravante pode passar do máximo. Isso é uma súmula do STJ. Que é a súmula, pessoal, 231 do STJ. Essa está correta e foi dada como errada, mas foi anulada essa questão. B. A aplicação da causa de diminuição de pena para o réu primário de bons antecedentes, não dedicado à atividade criminosa, nem integrante de organização criminosa, não tem um cunho de afastar a edição 10 do crime de tráfico de entorpecente. Falso. Turma, o artigo 33 da Lei de Drogas fala do tráfico de drogas. Aí ele vem o parágrafo 4º e fala do tráfico privilegiado. E ele diz, nos crimes definidos no caput, no parágrafo 1º, a pena pode ser reduzida de 1/6 a 2/3, desde que o agente seja primário de bons antecedentes e não se dedique à atividade criminosa. Pessoal, esse crime, ele é considerado tráfico privilegiado, e o tráfico privilegiado, ele não é equiparado ao crime hediondo. Tanto o STF como o STJ disseram isso. O STJ disse isso cancelando aquela súmula que eu falei para vocês na aula passada. Ele falou isso cancelando a súmula, deixa eu pegar aqui, 532, A súmula 532, 512. 512, ou seja, que dizia que o tráfico de privilegiado era crime equiparado ao hediondo, e o STF diz que não é equiparado ao hediondo no ARI, que é o agravo em recurso extraordinário, o ARI, agravo em recurso extraordinário, 666-334. 666-334. Então está errado porque o tráfico privilegiado não é crime hediondo e nem é equiparado ao hediondo. C.
é vedada, é proibida a conversão em pena restritiva de direito na aplicação ou diminuição da pena referente ao tráfico privilegiado do entorpecente para o réu primário de bons antecedentes, desde que não se dedica à atividade criminosa. Está errado também. No artigo 33, parágrafo 4º, que fala do tráfico privilegiado, diz aqui que é vedada a conversão para o tráfico privilegiado e da pena privativa de liberdade em pena restritiva de direito. Olhem aqui, é vedada a conversão de pena privativa de liberdade em pena restritiva de direito. Estão vendo que está azulzinho e riscado? Por quê? Porque o Supremo declarou a inconstitucionalidade dessa parte. Veio o Senado, editou uma resolução dizendo que essa parte não vale mais. Então, essa questão, quando ele diz que é vedada a conversão de pena privativa de liberdade em pena restritiva de direito, está falso, porque o Supremo declarou inconstitucional e o Senado editou a resolução para suspender essa parte. Por tráfico privilegiado, pode sim a pena privativa de liberdade ser convertida em pena restritiva de direito. D. Configura bis e idem a valoração da natureza e da quantidade de droga na dosimetria da pena de tráfico entorpecente, tanto na primeira fase quanto na terceira fase da pena. Aqui está correto. Não pode a mesma coisa, a natureza da droga e a pureza da droga, ser utilizado duas vezes para prejudicar o réu. Isso aí está correto. O que impede de aplicar contornos mais benignos ao réu ao envolvimento ocasional não reincidente em bons antecedentes. Essa está errado porque ela foi dada como correta na realidade. Só que foi anulada a questão como eu falei, porque a A e a D estão corretas. Essa aqui está correta, mas a jurisprudência do Supremo não diz que não pode colocar contornos mais benignos. Ela diz, não pode aplicar a mesma coisa para a primeira e terceira fase para piorar a situação do réu. Ele não fala nada de melhorar. Mas tanto a A como a D estão corretas e foi dado como correta. O Supremo disse isso, pessoal, no informativo 818. No informativo 818. Na realidade, pessoal, eu troquei. Eita, eu tô todo confuso hoje. Não foi no informativo 818. Foi em qual informativo, professor? Peraí que eu tô te enrolando para ver se eu acho aqui. Pronto, achei. Foi nesse área, foi no HC, desculpe, 305.627. 305.627. Então essa tá correta também. Item E, a existência, mas eu teria marcado como errado porque a jurisprudência, a banca deu como correta e a também como correta. Só que a jurisprudência não fala que é proibido beneficiar, fala que é proibido prejudicar. Eu marcaria como errada essa aqui, teria marcado A com a maior tranquilidade, que a não tem dúvida. Item E, a existência de outro processo criminal, ainda sem definição legal, não afasta a incidência da atenuante na aplicação da pena para o tráfico de entorpecente, quando se verifica que o réu se dedique à atividade criminosa. Se verifica que o réu se dedica à atividade criminosa, não pode aplicar o artigo 33, parágrafo 4º. Por quê? Diz assim, que vai diminuir a pena de 1/6 a 2/3 se o réu não se dedica à atividade criminosa. Então, se está verificado que ele se dedica à atividade criminosa, ainda porque tem inquérito policial, tem ação penal, que não tenha transitado em julgado, afasta sim o tráfico privilegiado. E então, a resposta correta, como eu já falei para vocês, é a A de avião. Eu não marcaria a D como correto, foi anulada essa questão. Quinta e última questão. Ah, professor, que pena. Agora só a próxima semana, até sexta, a próxima semana tem. Diz assim, no que tange aos crimes previstos na lei de droga e a jurisprudência, assinale a opção correta. Item A. Compete à Justiça do Estado o processo de julgamento dos crimes relativos ao tráfico de entorpecentes no exterior. Falso. Pessoal, a regra é que quem vai julgar tráfico de drogas é a Justiça Estadual. Justiça Federal só vai julgar tráfico de drogas se envolver o exterior. Ou for para exportar droga ou for para importar droga. Não precisa que a droga seja exportada ou importada para ser da Justiça Federal. Se ficar caracterizado a internacionalidade do delito, aí vai para a Justiça Federal. Ainda que quem apreenda a droga seja a Polícia Federal, se não ficar caracterizada a internacionalidade, a transnacionalidade do delito, aí quem vai julgar é a Justiça Estadual. Então quem é que julga crime de droga? Justiça Estadual. Ainda que a Polícia Federal apreenda a droga. Quem é que vai julgar droga? Quando é que a Justiça Federal vai julgar a droga? Vai julgar quando tiver indícios da transnacionalidade do delito, da internacionalidade do delito. Então essa está errada porque diz que é a Justiça do Estado que julga crimes de entorpecentes quando envolver o exterior. Essa está errada, você vai botar aí súmula 522 do Supremo
e 528 do STJ. Súmula 522 do Supremo e 528 do STJ. B. O exercício da função de mula, indispensável para o tráfico, mula é quem leva, né? Traduz por si só a adesão em caráter estável e permanente à estrutura criminosa. Falso. Pessoal, para você responder por associação por tráfico, do artigo 35, precisa caracterizar a permanência de você. Eu posso ser contratado para uma vez ser mula, para poder uma vez levar para o exterior a droga. E isso não necessariamente, isso faz com que eu incorra no 33, que é o crime de tráfico, mas não necessariamente faz com que eu incorra no crime 35, que é o de associação para o tráfico. Então essa está errado, porque não é porque você é mula que por si só já dá a caráter estável e permanente da sua atuação. C. Faz necessária a aferição do grau de pureza da droga para realizar a dosimetria da pena. Pessoal, o item C diz que não faz necessária realizar a pureza da droga. Por quê? Voltando. O artigo 42, ele fala quando o juiz vai utilizar a dosimetria da pena. Ele diz assim, ó. O juiz, na fixação da pena, considerará com preponderância sobre as circunstâncias judiciais de 59 a natureza e a quantidade de drogas ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente. Isso é o que a lei de drogas fala sobre a dosimetria da pena, do artigo 42. No artigo 42 não tem pureza de droga. Por isso que aquele item C está errado, quando ele fala faz necessária a aferição do grau de pureza da droga para a realização da dosimetria. Falso. Porque o artigo 42 da Lei de Drogas não fala nada sobre pureza. D. Para a configuração da majorante da transnacionalidade do artigo 40, inciso 1º, falamos isso na aula passada, no simulado passado, basta que existam elementos concretos aptos a demonstrar que o agente pretendia disseminar a droga do exterior. Correto. Não precisa que ele ultrapasse a fronteira. Seria indispensável que ele ultrapasse as fronteiras. Falso. Pessoal, se tivesse parado até aqui e dissesse sendo dispensável que ele ultrapasse a fronteira, correto. Para incidir a majorante do artigo 40, inciso 1 da transnacionalidade, não precisa que ele ultrapasse a fronteira. Basta que fica caracterizado que ele vai ultrapassar a fronteira. Então, o item E está errado. Você pode, ou o item D está errado, você pode botar a súmula 587 do STJ. Súmula 587 do STJ. E item E, finalmente, a condenação por tráfico de drogas e por associação para o tráfico prescinde, ou seja, não precisa da efetiva apreensão do entorpecente na posse do acusado específico, cuja responsabilidade pode ser definida racionalmente a despeito da droga apreendida na posse de terceiro, com base no contexto probatório, autorizar o provimento condenatório. Essa está correta. Essa está dizendo o seguinte, que para eu responder por tráfico, não necessariamente eu preciso ter sido pego com a droga. Se pelo contexto fático, se por tudo mostra que eu era traficante, ainda que eu não esteja com droga, eu posso responder por tráfico. Hoje, pessoal, aquele cara que fica na rua vendendo droga, ele não tem droga. Você chega lá, pede a droga, paga para ele e ele passa pro aviãozinho. Aí ele manda você estacionar o carro em determinado local e passa o aviãozinho e joga lá a droga para você. Veja, se ele for fiscalizado, vistoriado pela polícia, ele vai ter só dinheiro. E ter dinheiro não é crime. E se o aviãozinho for pego, ele vai ter só pequena droga. É como se ele fosse por porte de droga para consumo pessoal. Agora, todo o contexto mostra que tem tráfico, ele é uma boca de fumo, tal. E eu fui encontrado com dinheiro todo amassado, dinheiro todo trocado. Nesse caso, ainda que eu não seja preso com nada de droga, eu posso sim responder por droga. É o que está dizendo o item E, e por isso essa é a resposta correta. Galera, até a próxima semana com o nosso próximo simulado. Acho que a próxima semana vai ser de direito penal. Fiquem com Deus, galera. Tchau, tchau.